Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por estarmos juntos. Amém. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de podermos estar juntos. Te pedimos que tu abençoe a tua palavra, que ela entre em nossos corações, que os nossos corações estejam abertos. E abençoa, Senhor, sobremaneira a vida da Cleide, Senhor. Amém. Tem se colocado à disposição, Pai, para falar aquilo que tens no teu coração. Nós queremos ouvir, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Bom dia, shalom a todos. E vamos participar da ceia junto com o Pedro, os amigos, e nós aqui também, não é? Com a bênção de Deus. Segundo Coríntios 5, 18, 20, né? Todos nós temos lido todas as passagens, temos, assim, acompanhado, e talvez sempre tenha algum ponto que a gente não esqueceu, mas que Deus tem falado assim conosco, não é? É um desafio para nós, porque falar do que aprendemos, ouvimos é uma coisa, mas o que vivemos é outra, não é? E eu sempre penso assim, que não há sentido nenhum a gente ficar falando se não há uma vivência. E nos dias de hoje, as complicações são tantas, os desafios são muitos, mas Deus tem chamado para embaixadores, não é? Então, esses versículos falam, e tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não nos imputando seus pecados, e colocou em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores por parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-nos, pois, por parte de Cristo, que vos reconciliareis a Deus. Então, a missão, o embaixador, né? Gostaria de falar um pouco dessa parte, dessa missão de embaixadores, que já que nós fomos reconciliados, a barreira, não é? Já caiu do pecado, o véu, Jesus nos reconciliou, nos tirou a imputação do pecado e nos chamou para essa reconciliação, ele nos deu uma missão, ele nos deu um trabalho que é sermos embaixadores. E o que seria esse embaixadores? É uma nomeação de Deus, não é? É uma nomeação legal, legítima, não porque nós escolhemos, mas ele escolheu. E nós sabemos, por exemplo, num governo, os embaixadores são nomeados, mas eles têm que saber um pouco da cultura, do lugar que eles vão, um pouco da língua, tem que saber quais as pessoas que eles vão lidar, que eles vão tratar. Então, não é só chamar embaixadores e ir correndo e falar coisa com coisa. Nós temos que estar nos aprendendo, porque, afinal de contas, é uma missão. E toda missão tem que ter um desenvolvimento, tem que ter um aprendizado. E não adianta a gente sair para uma missão se a gente também não aprendeu nada. A partir do momento que nós sabemos que fomos reconciliados, que nós temos essa reconciliação em nosso coração e cremos, nós somos embaixadores, não temos como escapar disso. Muitas vezes os anos passam, a vida passa, cada um toma um rumo diferente, mas essa missão nunca foi tirada. Porque a missão do reino, o nosso paraíso é o céu. E não é o embaixador só da terra, nós temos que andar, temos que sair, temos que apregoar, mas nós temos que levar essa mensagem de reconciliação. E muitas vezes a gente vê que as pessoas estão abatidas, estão cansadas, estão cheia de problemas familiares, uma coisa e outra, mas a partir da reconciliação, desse amor que Deus colocou em nosso coração, nós vamos transmitir. E o embaixador tem que ter esse amor presente no coração. Não é só saber que é uma missão, é um mensageiro, tem que tirar as barreiras, mas ele tem que andar. O apóstolo Paulo ensinou muito bem isso para nós, porque ele foi andando, foi saindo, a partir do momento que ele se converteu, que ele entendeu que essa reconciliação era com ele também, ele saiu. Ele não ficou estagnado no lugar, ele foi em vários países, em vários lugares, apregoando e juntando as pessoas para esse entendimento. Muitas vezes o embaixador, ele só quer falar de leis, só quer levar alguma coisa nova, resolver os conflitos, mas ele esquece que ele primeiro tem que se resolver, porque não adianta ele não entender o que é ser um missionário e sair correndo, ele tem que primeiro sentir isso no seu coração. E em hebraico, essa palavra reconciliação, em hebraico é kiper, é cobrir, romper barreiras, cancelar uma dívida, uma culpa. Reconciliação. E embaixador é dizer aquele que vai em missão. Então, você é reconciliado, você tem uma missão.
Então, reconciliador reconciliação é romper as barreiras, e embaixador é a missão. Né? Você está reconciliado e você vai para a missão. Você também não pode ir para algum lugar se você não está embasado em algo. Né? Que é reconciliação. Vem um pouco de tirar os muros, tirar essas barreiras, e a partir daí ele vai sendo comissionado e vai ensinando. Ora, o embaixador ele pode estar aqui hoje em Barueri, aí em Campinas, aí em São Paulo, em Parnaíba, mas a missão dele não é só num lugar. A partir do momento que Deus manda, vai, ele envia, nós temos que ir. Muitas vezes a gente reluta, né? A gente acha que não é capaz, tal. Mas essa legalidade ele deu. Né? Na parte terrena, o presidente nomeia o embaixador, ele vai na terra, longínquo ou não, é nomeado, e nós somos nomeados legalmente. Então, não é qualquer coisa, não. Essa nomeação requer o quê? Uma vida espiritual, uma vida nossa de praticante, de aprendizado. Não adianta só falar, se não estiver estudando. Nós temos que estar estudando as pessoas que nós vamos ir até elas, temos que estudar os costumes, temos que entender o que elas vivem, o que elas fazem, o que elas comem, porque hoje estamos aqui, amanhã pode estarmos em outros lugares. Então, na verdade, embaixador não digo como uma profissão, mas é um dado de Deus importante para nós. Não é? Às vezes a gente acha que é inoperante, que não sabe fazer as coisas, tal, mas ele deu esse título, frisando bem, legalmente. A partir do momento que somos reconciliados, nós somos embaixadores, não tem como a gente fugir disso. E a nossa embaixada principal é o céu, mas enquanto nós não formos lá, não tiver todas as coisas acontecerem, não vier a volta de Jesus, somos embaixadores aqui. Estamos caminhando, estamos passeando também com as pessoas do qual nós estamos reconciliando. Então, os conflitos a gente resolve conversando. Não é só brigando, pregando a Bíblia na cabeça, atacando na cabeça das pessoas, mas é conciliando, propondo alguma coisa. Não é? O reconciliador, que é o embaixador, tem que propor alguma coisa. Quando a gente vê um acordo, não é colocar alguns itens em alguns pontos, e nós também temos que entender isso daí, e colocando para as pessoas. Muitas vezes a gente se perde um pouco no falatório a mais, e esquece dessa profissão, não estou falando profissão, mas é um trabalho, é uma menção de Deus por nós. E Deus, essa postura é a nossa pátria celestial. Estamos representando essa pátria celestial, no qual pertencemos, não é? Porque se nós não acreditarmos, não adianta a gente ser embaixador. Essa missão foi dada através da reconciliação, mas nós temos que praticar. Não importa o tempo, não importa a idade, eu sei que o limite dos anos, o limite das coisas acontece, mas nós temos que ter isso em prática, porque Paulo, mesmo preso, a gente ouviu isso ontem, ele estava apregoando, ele estava fazendo a sua parte, e ele estava sendo ainda embaixador dentro da prisão. Não é? Então, o embaixador é uma missão nobre, é uma missão importante, e representa o próprio Jesus. Então, embaixador é o Jesus. E nós, através dessa fala, através desse amor de Deus, pela nossa humildade, pelo nosso amor, nós podemos levar. Então, o embaixador não é para qualquer um. São para aqueles remidos, são para aqueles reconciliados, são para aqueles que creem. E é urgente levar essa missão de reconciliador, porque o mundo jaz no maligno, não é? Já foi falado isso na Bíblia, mas essa promessa, a reconciliação, também vai depender de nós, embaixadores, de estarmos indo e levando a palavra de Deus. Então, embaixador é muito importante, é um cargo celestial, é um cargo imposto e colocado por amor através de Jesus em nós. Amém? Então, nós somos embaixadores. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por todas as coisas, Pai. Muito obrigado por esses dias de imersão que o Senhor nos reserva todos os anos, porque são dias que nós aprendemos muitas coisas. O Senhor se revela, o Senhor se mostra, o Senhor mostra a sua missão para nossas vidas. Louvado seja o Senhor pela vida da Cleide, pela ministração que ela nos trouxe nessa manhã, pelo teu Espírito Santo ter usado a tua filha para falar conosco. Continua durante todo o transcorrer desse dia, todo o transcorrer desse encontro, para falar conosco ainda mais, trazendo as suas verdades, trazendo as suas revelações, trazendo as suas novidades. Louvado seja teu santo nome, Pai querido, pela vida de cada um dos teus filhos que estão acompanhando esse curso, Pai. Que seja para a honra e glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém.
Senhor, eu também quero te agradecer por essa oportunidade e ensina-nos, Senhor, a entender a cultura do outro. Ensina-nos, Senhor Deus, a compreender a história de vida do outro. Ensina-nos, ó Deus, aonde colocarmos os nossos pés, sejam em regiões do Brasil, fora do Brasil e até mesmo em casas que têm a sua cultura, que a gente entre com esse espírito de reconciliação, com esse espírito acolhedor, com esse espírito que, no detalhe, prefere o outro ao que nós mesmos temos, Senhor, para que a gente possa honrar o outro, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, especialmente nesse ministério que nos chamaste aqui no grupo, Senhor, que tem esse caráter, Deus. Que possamos exercer esse ofício e esse ministério com a tua sabedoria e com a tua graça, em nome de Jesus.